a guerra contra o terror. 32 brasileiros e palestinos inscritos pelo Itamaraty, enfim, conseguiram deixar a faixa de Gaza. Em Brasília, na última quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o embaixador de Israel, o Daniel Zonshine, e agora o PT quer que o embaixador saia do Brasil, deixe o país. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que Bolsonaro e Zonshine têm uma aliança espúria. Em evento do PL, o ex-presidente disse que o PT está com ciúmes. Vocês pegam agora, temos falado muito de Israel, né? O PT se nega a reconhecer o Hamas, que corta a cabeça de criança, que estupra, que mata famílias, como grupo terrorista. O PT se nega. Mas vocês sabem que o que acontece no vizinho pode também acontecer contigo. Hoje nós temos o drama de alguns brasileiros para sair de lá. Estão com ciúmes porque eu conversei com o embaixador de Israel. Eles não conversam com o embaixador de Israel. O embaixador de Israel afirmou que apenas o Hamas impedia a saída dos brasileiros de Gaza. Apesar das declarações recentes, o Hamas é o único fator atrasando a saída dos brasileiros da faixa de Gaza por seus próprios interesses. Tem que lembrar que estamos em guerra total contra uma organização terrorista que repetidamente espalha desinformação para continuar criando terror. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, comentou o encontro entre o embaixador Daniel Zonshine e Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, a repatriação de brasileiros não pode ser politizada. A nossa preocupação primeira é salvar vidas, compreende? Quer dizer, a gente não pode politizar um momento desse, partidarizar um momento desse. Se todos estiverem se procurando para que todos se somem para salvar vidas, isso é uma coisa que pode interessar. Mas se você estiver fazendo política com a vida dos outros, eu acho que não é interessante. Costa, começo por você. O ministro José Múcio parece que é o único que tem um mínimo de discernimento nesse governo, não apenas em relação ao que a gente está vendo em Israel, na faixa de Gaza, já falou também do 8 de janeiro, né, dando a real, aquilo ali foi um ato de vandalismo, né, não um golpe de Estado, não terrorismo, e a gente sempre fala sobre isso. Quem politiza tudo, afinal de contas, né, quem quer sempre culpar os adversários, né, sempre. E se fingir de mocinho. Essa é a premissa de quem, infelizmente, está no poder agora, Costa. Lacombe, eu não tenho nem muito problema em falar que muita gente da esquerda radical, do petismo, flerta com a psicopatia. Isso é muito óbvio, né? Pelas bandeiras que eles entoam e pelo uso, pela propaganda política que eles fazem em cima de tudo. Tudo. Cadáveres dos outros lados ou do lado deles. Né? Quem mandou matar Marielle? 5 anos, um slogan. Né? Não ligam para as pessoas de carne e osso. Quando aproximou-se ali nas investigações de gente que andou pedindo voto para Dilma, para o PT, aí sumiu a pergunta, né, do noticiário. Então, eles sambam em cima de cadáveres, eles fazem cálculo político para tudo. Veja que o Lula disse sobre a guerra até aqui é coisa de psicopata. Né? O Hamas errou. Para ele é um erro político ter feito a chacina da forma que foi. É isso que o Lula chama de errar. É expor, né, demais, em demasia, o que eles realmente desejam, o extermínio de judeus, né? O fim de Israel, que padrecos petistas andam pedindo aí também junto com PSTU e PCO. Né? O que vale notar, Lacombe, estão apoiando o Hamas abertamente na Avenida Paulista, vendendo camisetas. E aí a gente pode perguntar com todo direito, né, acho eu, alô, STF, isso pode? Pode defender o terrorismo abertamente no Brasil? Porque tudo isso que está acontecendo ali no Oriente Médio, na faixa de Gaza, é uma coisa muito complicada para a narrativa da mídia e do STF e do PT, que hoje em dia está tudo numa grande cirandinha do amor nefasto deles, porque eles chamavam até ontem de terrorista a senhorinha com a Bíblia, comendo algodão doce e pedindo SOS Forças Armadas, para um
corrupto não voltar à cena do crime para poder defender o Hamas ou coisa parecida em âmbito internacional, ou voltar a roubalheira toda, como sempre foi no Brasil. Então, essa revolta petista em relação à ajuda que o Bolsonaro ofereceu de forma voluntária e humanitária, né, ela mostra exatamente isso. O petismo vive de cálculos políticos e tudo que ele pensa é em poder. Então ele não está interessado em salvar brasileiros da região. Até porque se ele tivesse, ele estaria denunciando o Hamas, que é quem impede a saída. O Egito também andou fechando ali uma época, né, a fronteira e tudo, porque o Hamas assusta todo mundo. Agora, um parênteses aqui, né, a hashtag Bolsonaro, Nobel da Paz, desesperou muito essa turma da esquerda, o que mostra, né, que eles não conseguem suportar nem meme ou coisa assim. O próprio marqueteiro do PT já disse isso, o meme está destruindo a política, né? A narrativa era cuidado, fascistas por todo lado. A realidade é socorro, vem aí uma tia do Zap com um meme, né? Agora, veja, eu tenho o direito de perguntar o que brasileiros faziam em Gaza. Isso é uma preocupação minha. Eu acho que tem que ter, claro, uma ajuda humanitária nesse momento, dentro do possível. Israel não vai cessar fogo, isso é bandeira de quem odeia Israel e quer o fim de Israel, fique claro isso. Mas eu me pergunto o que brasileiros de bem faziam em Gaza. Eu digo isso pelo seguinte, tem uma cena que viralizou de uma senhorinha em Israel, pró-Hamas, que a turma do IDF, lá das Forças Armadas, conseguiu mapear ela apoiando os atos bárbaros, selvagens de Israel. E foram lá mandá-la para a faixa de Gaza, né? E o pânico na cara dela, quando ela ouviu qual seria a punição pelo que ela fez, estampa o grau de hipocrisia dessa gente. Eu sou a favor de mandar essa turma do PCO e do PSTU toda para Gaza. Troca eles pelos brasileiros que querem sair, claro, fazendo aí um filtro para ver se são brasileiros realmente trabalhadores, honestos, e não gente do PCC que foi fazer a escolinha do professor hipócrita do Hamas, que mora em Catar com bilhões, para aprender como explodir gente, cavar túnel em quarto de criança e poder ameaçar gente inocente, que é o que o Hamas faz. Então, veja, Lacombe, tudo isso muito podre, tudo isso muito escancarado, né? Escancarado, o grau de apoio nefasto que essa turma da esquerda radical vem dando ao que é indefensável. Eu voltei ainda há pouco de um evento com umas 3 mil pessoas, mais ou menos, em Boca Raton. Nós temos algumas imagens que eu filmei aí, sou eu mesmo filmando. O Ben Shapiro estava lá falando, foi um dos palestrantes. Famílias, idosos, crianças, todos eles de forma totalmente ordeira, pacífica. Tinha muito policiamento, claro, para proteger essas pessoas de eventuais arruaceiros pró-terroristas do Hamas. Não aconteceu nada disso, né? Felizmente foi tudo na mais tranquila ordem e paz, e todos eles, né, gritando I'm Israel Shai, nós estamos com Israel, né, um povo unido, never again, nunca mais vamos permitir o que aconteceu no Holocausto, e o never é agora, né, o nunca é agora, temos que agir. E eu percebi uma coisa, viu, para fechar minha fala, Lacombe, muita gente ali meio secular, judeu secular ou progressista. Quando algum palestrante falava, não, vamos pressionar a Casa Branca para manter o apoio, eu via pessoas vaiando, né? A Casa Branca atualmente não é tão pró-Israel assim. E quando mencionavam Trump, todo mundo indo à loucura. Eu não acho inteligente politizar nesse momento, porque até o Caio Blinder está desse lado aí, né? Então nós temos que aproveitar, claro, essa comoção evidente e essa descoberta, quase epifania de muito judeu esquerdista com o que os seus companheiros andam fazendo e defendendo, né? É um momento de tentar olhar e falar, pô, se tu não acordar agora, vai hibernar pro resto da vida, que não vai acordar nunca mais, né? Mas é um momento de tirar um pouco a política e realmente falar, gente, agora é para defender a decência, a humanidade, né? É a civilização contra a barbárie, contra os terroristas que degolam crianças. Não temos que ter medo de ter essa clareza moral e constatar isso. É barbárie, selvageria contra a civilização. E a civilização permite democratas e republicanos, permite sionistas e gente que, por algum motivo, acha que o problema é o sionismo. Hoje está muito claro que isso é um pensamento equivocado. Se não fosse Israel, imagina o que estaria acontecendo com os judeus, né? O não repetir o Holocausto torna implícito a existência de Israel. Isso está muito claro para todos os judeus, pelo menos.
mas é hora de tentar superar um pouco as desavenças políticas ou ideológicas e mostrar o seguinte, cara, isso é uma questão muito simples de civilização. Você defende gente que invade um país para deliberadamente degolar crianças e mutilar idosos e estuprar meninas? Se você defende isso, não tem conversa com gente que defende isso. Agora, se você não defende isso, vem para cá. Vem para cá defender os Estados Unidos, a civilização ocidental judaico-cristã e Israel. E contra essas pessoas pacíficas, em família, estão esses arruaceiros que tomaram conta de forma assustadora do Ocidente. Londres, imagens assustadoras, chocantes, mas não só lá na Europa, aqui nos Estados Unidos também, né? Nas universidades eles têm aparelhado muito. Então está na hora de mostrar o seguinte, essa gente não é bem-vinda. Essa gente não defende os valores do Ocidente e da América acima de tudo. Todos ali que estavam ali com muito orgulho, gritando USA, né? Estados Unidos está junto com Israel, não importa se é democrata ou republicano, e tem que estar junto mesmo, porque, repito, é civilização contra a barbárie. Ana, em relação ao encontro do Bolsonaro com o embaixador de Israel, pelo que sei, não foi nem agendado, né? Foi um encontro que se deu ali por acaso no Congresso Nacional, mas mesmo que tivesse sido agendado, qual seria o problema? Os dois não são livres para conversar com quem eles quiserem. A gente vai ficar esperando soluções só do PT, elas nunca virão, a gente sabe disso. Lacombe, o problema é que o homem está inelegível, ele não deveria ter tanta força assim, né? Ele foi caçado com 2 S, com cedilha, ele foi caçado de todas as maneiras, exatamente para sufocar esse capital político, esse poder político do presidente Bolsonaro, que até hoje arrasta multidões por onde ele passa, no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste, Sudeste. São vídeos e mais vídeos na internet das recepções, né, e da receptividade das pessoas em relação à presença do presidente Bolsonaro. Isso incomoda muito, porque eles amordaçaram, eles caçaram, eles acorrentaram o presidente Bolsonaro agora, né, numa cadeira, num quartinho escuro, assim eles desejavam, mas isso não está acontecendo. Ele continua tendo um poder de persuasão e também de comunicação e laços com o seu eleitorado muito grande. E claro que isso irrita muito. Vai irritar a Gleisi, vai irritar o Lula, vai irritar o Dino, né? A Gleisi que disse essa aliança espúria. A aliança espúria é do PT com antissemitas, né? Esse ódio que eles têm, que agora eles estão nus, que eles demonstraram pelos judeus, laços com terroristas, com ditadores, né? O amor que eles têm por regimes totalitários, isso sim é uma aliança espúria. Então, estão nus, né? Toda a turma do PT agora, desde o dia 7 de outubro, não tem como inventar mais, florear a palavra democracia, liberdade, porque desde o dia 7 de outubro eles estão absolutamente nus. Todo o ódio aos judeus, todo o antissemitismo, toda a vontade de apoiar e o apoio a um grupo terrorista que só quer a eliminação, a aniquilação dos judeus, está tudo aí. E no meio, eu não vou nem me estender muito, porque o comentário do Consta foi brilhante, só para finalizar, no meio dessa turma da verdadeira aliança espúria, uma voz lúcida neste desgoverno, né? O ministro da Defesa, o Múcio Monteiro, já pela segunda vez, porque ele também deu uma entrevista na CNN dizendo não teve golpe de Estado nenhum no 8 de janeiro, não teve nada disso, não teve terrorismo, não teve golpe de Estado, teve vândalos, vandalismo, arruaceiros, baderneiros, sim, isso teve, muito. Agora, terrorismo, golpe de Estado, não tinha tanque, não tinha militar, não tinha político em Brasília, era um domingo, ou seja, mais uma vez o ministro da Defesa mostrando ser, né, uma voz técnica, uma voz lúcida. Não temos que politizar a saída dos brasileiros da faixa de Gaza.
Não tem que dar o troféu para um, para outro. O importante é que eles saíram de lá. Mas claro que provavelmente já a segunda vez que ele rema contra essa maré petista, né, de genética genocida petista, que torce pela barbárie, daqui a pouco ele provavelmente vai entrar na lista daquelas ministras também que foram tocadas de lado. Piotr, nós somos aqui todos apegados ao mundo real, então todos nós sabemos muito bem que o PT sempre esteve, o Brasil do PT sempre esteve, está e sempre estará do lado errado. E aí não importa nem a área e a questão, você pode citar qualquer uma, né? Relações internacionais, geopolítica, economia, segurança pública. Não dá para ter esperança que, de repente, num passo de mágica, esse Brasil do PT se endireite, né, tome rumo e entre, né, para a defesa daquilo que realmente funciona, daquilo que realmente pode dar certo, ou, como disse o Consta no início, no lado do bem. Né? Eles estão sempre do lado errado, e quanto a isso, acho que não tem nenhuma questão. Lacombe, vamos lá. Olha que coisa que é para a gente prestar bastante atenção. O Itamaraty é que deveria ter diplomata, né? O ministro das Relações Exteriores é o diplomata. O sujeito mais diplomático até agora dentro do governo é o ministro da Defesa, o Zé Múcio. Aliás, ele usa uma expressão muito clara, né? Nessa hora é o momento de se somar esforços. Aula básica de diplomacia pragmática em momentos de crise. Não se diz não para ajuda, sobretudo quando é para resgatar os seus nacionais, quando é para repatriar os seus nacionais. A gente teve vários e vários casos em que a gente viu o governo brasileiro demorando numa situação como essa. A gente está vendo agora a tomar como valor de fácil o que disse aí o embaixador de Israel, que era o Hamas quem estava atrasando. A pergunta que se faz é, bom, cadê essa diplomacia do Lula? Até com o que a gente chama atenção e que é muito ruim, é essa proximidade com grupos ou países estranhos à democracia do mundo. Nem para isso serviu. Porque se isso realmente fosse efetivo, tomando por valor de face, e obviamente eu tenho que levar em conta o que um país democrático diz, um país que tem assento na ONU diz, e não o que um grupo terrorista alega. Eu posso cobrar de Israel alguma coisa. Alguém pode cobrar alguma coisa do Hamas? É importante a gente separar as coisas antes de qualquer avanço na discussão, porque essa falsa equivalência que se deu nesse momento, aliás, o primeiro erro em atribuir-se ao Hamas a causa palestina, que é o que, de alguma forma, sustenta ou alimenta essa horda de descerebrados ou de pessoas que sequer conheceram a história ou que se dão ao trabalho de conhecer a história e também o momento real da Palestina ou das relações com Israel. É incrível como a gente vê que, nesse momento, o único diplomata do governo, nessa relação maior, é justamente o ministro da Defesa, que estava se referindo claramente, não tenho por que duvidar, que, olha, um ex-presidente da República é um ex-presidente da República, é um ex-chefe de Estado. E que, sim, no governo Bolsonaro, as relações com Israel sempre foram muito próximas. Ele fez questão de deixar isso claro. E, neste momento, como ex-presidente da República, não pode se omitir nesse esforço nacional para repatriar brasileiros que estão num lugar de crise, num lugar onde está sob intenso bombardeio, numa resposta justa, segundo o direito internacional de Israel, de procurar, obviamente, todos os terroristas que invadiram o seu solo. Aí sim, o começo de tudo. Eu costumo dizer que se a gente abandonar a semântica e se a gente abandonar a cronologia, tudo parece errado e tudo pode parecer certo. Não, não funciona assim. Óbvio que eu posso ter uma resposta que pode ser julgada de uma forma muito técnica, exagerada, aqui ou ali, um erro, não, bom, mas tudo isso vem depois. As pessoas não podem começar esse debate ignorando o fato precursor. O fato precursor foi, e é sempre bom a gente repetir, me permitam aqui insistir nesse tema, porque quando a gente vê essas hordas dessas pessoas gritando grito de apoio ao Hamas, eu penso que elas estão ignorando ou desconhecem, se eu for muito elegante aqui, o fato precursor disso tudo. Eu tinha jovens numa rave, eu tinha pessoas que estavam nas suas casas, pessoas que estavam pelas estradas,
de um país soberano que foi invadido, teve o seu solo invadido, o seu sagrado solo invadido e soberano por um grupo de terroristas armados que sequer deram direito de defesa a essas pessoas. E pior, não somente mataram essas pessoas, como levaram algumas sequestradas que também estão produzindo todo tipo de atrocidade. É sempre bom a gente lembrar do fato gerador, o fato precursor. A história não é contada pelo final, a história é contada pelo começo, pelo meio e pelo fim. Nós estamos no meio de uma crise. Mas o que gerou tudo isso? Então, se o Múcio é o ministro da Defesa, é nesse governo, que por acaso não é petista, por acaso não é do PT, não vem das hostes petistas, não participava daquelas, como é que se chamava aqueles partidos dentro do PT? Era tendências, alguma coisa, acho que era esse o nome, tendências do partido. Nunca fez parte de nada disso. Este é o sujeito que publicamente, nesse âmbito interno aqui, eu não estou diminuindo o trabalho dos diplomatas do Itamaraty, longe disso, não é esse o meu ponto, mas dentro do governo é o sujeito mais diplomático ou o mais próximo de um diplomata do que a gente viu até agora, dos que a gente viu até agora. A declaração da Gleisi Hoffmann é, para dizer o mínimo, completamente estapafúrdia. Mas tudo bem, ela é uma deputada, então o Congresso, as pessoas acham que podem falar qualquer coisa, mas eu não sei se a Gleisi tem essa relevância, nem dentro do partido. De qualquer forma, não deixa de ser estapafúrdia a bobagem que ela disse. E sem contar agora, o PT está defendendo retirar, expulsar um diplomata. Alguém dentro do Partido dos Trabalhadores tem um mínimo de compreensão de política internacional? De como é que um embaixador, uma vez aceito, é aceito, ele precisa cometer um crime. Qual é o crime de conversar com um ex-presidente que, sim, teve o seu governo, até recentemente, até dezembro do ano passado, não faz sequer um ano, teve relações extremamente amistosas, de intercâmbio cultural, de intercâmbio político, intercâmbio econômico, intercâmbio... Aliás, a gente recebeu, naquele caso de Brumadinho, se não me engano, né? Tivemos uma equipe de Israel enviada aqui às pressas, rapidamente, para tentar ajudar em todo aquele esforço nacional para recuperar aquelas pessoas vítimas daquela tragédia. Ou seja, eu acho que o Múcio deixa muito claro, e vou finalizar aqui essa minha primeira participação, ele está dizendo, nesse momento é preciso se somar esforços. Havia brasileiros que estavam numa região de guerra, numa região que estava sendo bombardeada, que é comandada por um grupo terrorista, que não respeita absolutamente nenhum direito, nem o de ir e vir, como a gente pôde ver justamente nessa declaração do embaixador de Israel aqui em Brasília. Então, quer dizer, nessa hora se somam esforços. Quem estava politizando essa questão era o governo, que politizou nesse momento. Você não viu declarações politizadas do ex-presidente Jair Bolsonaro antes desse fato? E mesmo que fosse cobrando do governo ação mais rápida, mais intensa, mais diligente, também não tem nada de errado. Se eu, brasileiro, posso fazer, o ex-presidente faz com uma voz ainda maior, porque é um ex-chefe de Estado. Então, fica muito claro que o governo, o fato de o Múcio ser, nesse momento, o agente diplomático mais importante do governo, mostra que o governo, isso a gente pode discutir em outros momentos aqui, o PT não tinha plano de governo, tanto que não apresentou durante a campanha. O PT não sabia o que fazer se por acaso ganhasse a eleição, porque parece que esse também não era o plano inicial. O que a gente viu, a tomar pelo que disse recentemente o ministro Gilmar Mendes, né, o Supremo, a eleição de Lula se deve ao Supremo, e não sei exatamente tudo que ele quis dizer com isso, isso é uma resposta que talvez ele tenha que dar em detalhes, porque é sempre importante. Mas a prova que o governo não tinha plano, acho que está muito clara aí. O governo não estava preparado sequer para lidar com uma situação como essa, minimamente que fosse. E não é só isso, a gente vai discutir depois um pouco mais, também na questão amazônica, mas a gente fala desse assunto da Amazônia um pouco depois. E Piotr, você falou aí da participação de israelenses naquela... acho que foi Brumadinho mesmo, agora eu estou em dúvida se foi Brumadinho ou Mariana, mas mandaram uma equipe de socorristas para cá, e não sei se você acompanhou, mas durante a semana vários petistas já tentaram também desmerecer aquele trabalho, dizendo que não ajudaram nada, que houve uma campanha para que eles saíssem logo dali, que estavam até atrapalhando. E o que a gente vai dizer de um país que tem, na verdade, o Mauro Vieira é o ministro das Relações Exteriores, mas você tem o Celso Amorim como um assessor especial para assuntos internacionais, que é quem manda realmente. A gente não pode esquecer que ele assinou o prefácio
de um livro sobre as relações exteriores internacionais do Hamas, né? Elogiando o Hamas. Então, o que dizer, né? Diga, Piotr. Só me permita fazer uma lembrança aqui. Marco Aurélio Garcia era, na primeira gestão do Lula, o assessor de assuntos internacionais da presidência. Ou seja, nos governos do PT, o Itamaraty nunca é só o Itamaraty. O órgão da diplomacia brasileira de relações exteriores sempre tem alguma coisa dentro do governo e muito mais forte do que o próprio Itamaraty. Era essa a percepção que se tinha com Marco Aurélio Garcia, já falecido, inclusive, e agora o que se parece com Celso Amorim. Ele é o próximo do presidente e depois o Itamaraty vem diante do que sobrar, mas não me parece ser o protagonista, o que é lamentável. Dentro da lógica da República, não é assim que se deve fazer. Como eu disse quando passei para você, não podemos esperar que o PT, de uma hora para outra, escolha um caminho correto. Em nada. Você pode citar qualquer área aí, eles vão sempre tomar o caminho errado.